Olá, sou o Juan Espinhel, especialista de investimentos da Invest Consultoria. Hoje eu estou com o Fábio Sobreira, analista CNPI, nosso consultor de investimentos, contador, de tudo um pouco. Para comentar sobre a temporada de balanços que está chegando ao fim. Tem alguns balanços para sair ainda, né, Fábio? Do Ser Educacional, JBS, CEMIG, que é importante também, Boa Safra. Bastante. Pessoal, como todo brasileiro, o pessoal deixa para a última hora. Todo mundo atrasado, né? Todo mundo atrasado. A CVM ampliou o prazo esse mas às vezes ela tem, geralmente no primeiro trimestre, ou seja, o fechamento do ano, ela tem as empresas uma 90 temporada dias. mais longa. No geral sai até 45 dias após o fechamento, mas como é fechamento de ano, tem 90 dias para sair. Então fecha agora no dia 31 de março, daqui a mais ou menos uma semana fecha de vez. Quando começa a próxima temporada de balanço? Aí começa no fechamento agora de março, que vai começar em abril, né? Então, em abril já tem balanço. Já tem balanço do primeiro trimestre. Porque aí fica mais curto, aí tem 45 dias. Já começando com a primeira pergunta, qual que é a sua percepção geral, assim, sem falar de setor a princípio, mas dos resultados das empresas? Tivemos na pandemia, as coisas estavam começando a se recuperar, uma melhora operacional e como, enfim, o setor... Você vê que se a gente for fazer um somatório de lucro das empresas de um todo, você vai ter duas grandes empresas que influenciam o lucro de forma muito contundente, que é a Vale e a Petrobras, que são os maiores lucros, as maiores receitas que tem na Bolsa. E como essas empresas tiveram um aumento significativo nos seus lucros, nas suas receitas, tanto Vale quanto Petrobras, porque a base de comparação é fraca, né? A base de comparação da Vale é até melhor do que a da Petrobras. A Petrobras, lembra que comecinho da pandemia, o petróleo chegou a menos de zero e depois o negócio foi se recuperando, então a Petrobras ainda estava ruim ano passado, apesar de não ter dado prejuízo, e esse ano teve um lucro recorde. Então, se você for olhar por esse lado e parar para pensar no somatório do lucro de todas as empresas da Bolsa, a gente tem aí 3, 4, 5 vezes mais lucro acumulado na Bolsa esse ano do que tinha no passado. Isso quer dizer, então, que deveria a Bolsa multiplicar por 5, 6, 7 vezes? Não, porque isso é um negócio pontual. Por isso que essa comparação que muita gente faz de lucro com o trimestre anterior, o trimestre a trimestre, é uma comparação pontual. Ela é importante? Ela é importante. Mas quer dizer que quando a empresa reporta um lucro trimestral que é muito bom, ela vai ter um aumento ou não? Primeiro que isso não é de fato só o que importa. O que importa existe um consenso de mercado, e esse consenso de mercado diz, olha, a empresa teoricamente deveria crescer seu lucro em 50%. Aí ela reporta um lucro que cresceu 40%. Teoricamente essa empresa vai ter a sua cotação reduzida, porque apesar de ter aumentado o lucro, não aumentou tanto quanto o consenso de mercado. Não existe uma regra, tipo, eu tenho que bater 10, 20, 30% do consenso de mercado? Não, mas o consenso de mercado é o que as pessoas estão colocando nos seus valuations. Se vem melhor, beleza, a gente aumenta. Se vem pior, a gente geralmente diminui os valuations. E aí é o que acontece com a bolsa de valores da forma geral. E essas variações de preço que a gente viu, você atribui muito mais ao cenário micro das empresas, então o balanço, e aí, como você falou, cabe interpretação, né, se é melhor ou melhorou muito ou melhorou pouco em relação à base trimestral ou anual, mas você acha que essa diferença nos preços que a gente vê hoje vem do micro ou vem do cenário macro? Hoje a gente pode dizer que, em termos de balanço, a gente tem empresas que o micro sofreu, mas no geral o que está fazendo o preço das empresas, ou o lucro até mesmo das empresas modificarem muito, é a questão macro. Tanto por causa da taxa de juros, e a taxa de juros acaba influenciando muito desde o ano passado. Lembre-se, a gente já fechou o ano passado com a taxa de juros subindo muito, de 2%, a gente fechou em quase 9%, e aí já tinha uma perspectiva de chegar a 12%, 13%, e quando você faz uma continha básica e fala, pô, será que as pessoas vão continuar consumindo produtos a essa taxa alta? Será que elas vão continuar comprando casa? Será que elas vão continuar investindo? Pô, um empresário que vai montar o seu negócio e pode ficar em casa fazendo nada e ganhar 12, 13, 14, 15% de taxa de juros. O cara vai querer abrir um negócio para quê? Então isso desincentiva muito a economia. Era o problema que a gente tinha lá atrás. Com taxas retracionistas, como essa que a gente tem, que é fazer com que a taxa de juros fique muito alta para retrair a economia, faz com que a economia inteira sofra. E aí, cabe a nós, analistas e as pessoas que querem investir, buscar boas empresas, né, mesmo quando está tudo bom ou quando está tudo ruim, buscar aquelas empresas que se destacam.
Aproveitando o gancho que você falou de taxa de juros, a gente saiu de uma taxa de juros de 2, está 11,75. Muito provavelmente a gente vai chegar numa taxa de juros de 13 alto. O Campos Neto falou ainda hoje que eles podem voltar a revisar as projeções de junho, então pode ser que a gente continue tendo um ciclo de alta de juros até junho. E aí o setor de construção civil vem sofrendo bastante, a gente comentou, a Tenda foi uma das piores quedas do mês. Qual a sua percepção do setor de construção civil? Se ele só vai melhorar realmente de fato quando a gente entrar em outro ciclo monetário? Quais são as suas expectativas? O setor de construção civil já é cíclico, e os ciclos são relativamente longos, né? Se você parar para pensar que até o ano de 2015, mais ou menos, a gente tinha um crescimento de mais de 10% ao ano do setor de construção civil, da tabela FIPZAP, né, que é o que mede o preço dos imóveis. E aí de lá para cá, esse crescimento foi só de 2% ao ano, de mais de 10% para 2%, praticamente estagnou. Isso significa que a gente está num ciclo imobiliário que deu uma arrefecida e agora muitos até caíram e demora para isso voltar. Quando que a gente tinha esperança de que ia voltar? Quando a taxa de juros caiu. Então a gente já tinha uma esperança de que, com essa taxa de juros baixinha, de 2%, é provável que a gente comece a ter um boom imobiliário de novo. Aí veio pandemia, agora veio guerra, e as coisas vão só se atrasando. A gente fez uma reversão gigantesca, né? Voltando a taxa de juros lá para um patamar muito alto. As pessoas que compram casas parcelado, financiado e pagam juros, acabam mudando de ideia, continuam, por exemplo, morando de aluguel ou não realizam o sonho da casa própria, e empresas que trabalham com classes menores, como a Tenda, por exemplo, acabam sofrendo. E aquelas pessoas que investem em imóveis, que pagam à vista, para elas não tem tanta diferença. Tem diferença, por exemplo, eu pensaria 2 vezes antes de botar meu dinheiro numa coisa que não está crescendo, que vai me pagar 3, 4% de aluguel por ano, sendo que eu posso botar numa taxa de juros, num fundo imobiliário que está pagando 12, 13, 14, 15% ao ano, que não é imóvel, mas é direito creditório que você tem ali, CRI-CRA, alguma coisa que você investe, está no ramo imobiliário do mesmo jeito e está ganhando muito mais dinheiro. Então, as margens para as empresas de construção civil agora tendem a ser mais apertadas também por conta da inflação, né? Com certeza. O INCC ano passado foi 13 e alto, né? Muito então, alto. 13% de inflação no setor, taxa de juros elevada, a margem vai... Se você parar para pensar que está tudo ficando mais caro, para construir uma casa está ficando não só 10, às vezes 20, 30% mais caro. Tem materiais, eu conheço gente que está construindo e que está desesperado porque não está conseguindo terminar de construir a casa, porque o material subiu tanto, em certos casos chegou a dobrar, e o custo da casa que ele achou que ia ser 200, 300 mil reais virou 500 mil reais. Putz, se o setor imobiliário não consegue fazer com que os imóveis cresçam no mesmo patamar, você pensa que quem está construindo e está vendendo não está tendo aquele lucro que pensou que ia ter. É a mesma coisa para as construtoras. Tanto um pequeno construtor quanto as construtoras acabam não tendo toda a margem de lucro que poderiam ter. Tem um limite, né, de quanto que eles conseguem repassar de preço para o consumidor final. Né? Chega uma hora que... Não dá, é mercado. As pessoas não têm dinheiro, teoricamente, porque a gente está ainda numa certa crise. As coisas não estão tão bem assim quanto estavam 2 anos antes da pandemia. Muita gente perdeu emprego, agora a economia está voltando. Mas se não tem dinheiro, se as coisas estão mais caras, financiamento está mais caro, putz, por mais que casa própria seja prioridade, teoricamente, para muitos brasileiros, você pensa que não existe mágica. Eu preciso ter dinheiro, preciso ter crédito, preciso ter condições de ir lá e comprar uma casa própria. Então eu acho que esse setor que parecia que ia se recuperar até o ano passado, né, por causa da taxa de juros baixa, agora começou a dar uma diminuída de novo. Então esperar para ver até quando esse ciclo de juros vai se manter. Tem algum nome que você acompanha mais de perto? Cara, eu gosto bastante da JHSF lá, que é o TIC JHSF3, né, que é uma empresa que tem um padrão um pouco maior dos imóveis. A Cirela também eu gosto bastante. Eu até acompanho de perto a Tenda, a Trisul, essas outras empresas. A MRV também é uma empresa que eu particularmente gosto. E a EasyTech, que é uma empresa que eu poderia dizer que é uma empresa quase que modelo, né, uma empresa muito bem administrada, sempre com caixa redondinho e que todo mundo gosta, até o pessoal que é mais buy and hold gosta muito da EasyTech. Só que aí você precisa fazer o trade-off do preço, né? Geralmente, por ser uma empresa mais bem administrada, a EasyTech costuma ter um ágio ali, né? A chance de você ganhar dinheiro na cotação ali e de bombar
talvez seja menor do que essas outras empresas que ainda podem subir suas cotações devido a um desconto, talvez, que o mercado esteja vendo. Aconteceu recentemente, né? A JHSF subiu bastante, a Cyrela também subiu bastante agora, pelo menos nos últimos dias. Isso é meio cíclico até dentro das notícias que a gente vê no dia a dia, né? Mas eu acho que é um setor que eu particularmente gosto, não é um setor para qualquer um, que ele pode ficar muito tempo embaixo e depois subir, mas é um setor que eu acho que, para quem gosta de imóveis, para quem gosta do setor de construção, é um setor muito bom. A gente viu desde o início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia o preço do petróleo subir 21%, cotado a 110, chegou a bater 112 e aí foi embora. Aparentemente o combate ele não vai acabar tão cedo quanto se esperava. Saiu notícias hoje de que a OTAN está movimentando tropas para a fronteira com a Ucrânia, então as tensões estão mais elevadas do que nunca. E a gente viu no começo muitas empresas brasileiras aproveitando, né, subindo bastante, porque o commodity está alta, está todo mundo aproveitando ali, a empresa que exportadora de trigo, por exemplo, o trigo subindo 27%, 37%, em tese ela ganha mais dinheiro. Aí a pergunta vai, né, estamos um mês no conflito, ele não para de escalar. Qual é a linha que você acha que se a gente cruzar, as coisas vão ficar ruins para todo mundo? Independente se você é exportador de soja, se você vende petróleo ou não. E como é que você acha que o investidor pode começar a se preparar para, olha, talvez aquele cenário que a gente estava pintando no começo do combate talvez não seja tão bom assim para as empresas brasileiras? As empresas brasileiras elas se favorecem do fato de que elas são produtoras de commodities e essas commodities estão em alta. Quando ninguém atrapalha, a gente até brinca que por que a bolsa voltou a subir? Porque não tem ninguém atrapalhando. O governo está quietinho, não fala nada, se deixar as coisas... Recesso parlamentar é uma delícia, né? Ninguém fala nada. Mas voltaram tudo quietinho, por enquanto ninguém está falando besteira. Aí você vê que a questão política influencia muito na cotação de curto prazo, é óbvio, de longo prazo não, mas de curto prazo sim. E aí o fato de a gente deixar as coisas acontecerem, o Brasil está meio que na crista de uma onda, por diversos fatores, a commodity estão subindo, as empresas, os fundos lá fora que investem em empresas de países emergentes acabam olhando para o Brasil com outros olhos, seja porque não pode investir na Rússia porque está proibido por causa da guerra, seja porque o Brasil está num momento que é dois grandes produtores de commodities, Brasil e Rússia. Rússia eu não posso, o Brasil eu posso, então eu vou para o Brasil. Né? E aí o Brasil acaba se beneficiando disso. As empresas em si, aí olhando para o micro, é até difícil você escolher uma empresa que se destaca 100%. Essa empresa é muito boa no setor de commodity. O que está se destacando é a commodity. Se elas forem, no mínimo, bem geridas, elas vão surfar essa onda. A mesma coisa de petróleo também, que também é uma commodity. Você vê que as empresas que estão lá deixando as coisas acontecerem, elas estão surfando essa onda. Aí a Petrobras, tentando surfar essa onda, vem o governo e fala, olha, o preço do petróleo está muito alto, vamos fazer alguma coisa, vamos diminuir o lucro da Petrobras, vamos criar vamos trocar o presidente da Petrobras. Vamos trocar o presidente. Aí a cotação fica lá, chega no 34, e aí desce, chega a 34, aí desce para 30, e fica naquela ali. Tá ótimo para você operar opções, ali fica... a gente que opera, a gente fica lá, tá uma beleza, você compra aqui, vende aqui, tá encaixotado ali, a gente fala isso na análise gráfica, tá encaixotado de um jeito, num retângulo, que não sai daquele pedaço ali. Eu até acho que ela está abrindo um pouco, meio com um formato meio cônico, né, mas no final das contas ela não está conseguindo sair daquilo. Isso faz com que a gente tenha uma percepção de que para onde a Petrobras vai se o preço do petróleo disparar. Aquilo que seria um benefício para ela, a gente sabe que o governo muito dificilmente vai deixar o preço da gasolina e a inflação, por consequência, disparar, ainda mais no ano de eleição. Isso que eu ia comentar agora. Exatamente. No ano eleitoral, você deixar é legal. Gasolina chegar... Você para pensar que só esse aumento que a gente teve da gasolina, agora, de quase 20%, isso vai causar um impacto de talvez 1% na inflação. De março. Quanto você acha que vai ser a inflação de março quando sair agora? Porque já teve um aumento. Então vai ter um estouro na inflação de março que vai influenciar na inflação dos últimos 12 meses. A gente pode chegar aí na inflação de 11, 12, sei lá quantos por cento já, agora na próxima. Você imagina o impacto que isso causa. Até o Copom foi surpreendido, né? Você pega, sem ser a ata dessa reunião agora, a ata da última reunião,
a projeção deles era de 5,5% de inflação. Essa já foi de 7,5%. Pô, 2% a mais de inflação. 7 e pouco de inflação é mais ou menos. Eu acho conservador ainda. Eu acho super conservador, falar a verdade. Eu acho que, assim, falando bem em termos de pensamento, olhando para o que a gente está vendo, olhando, se você for parar para pensar, a gente teve um IGPM de 30% ano passado, e o IPCA ficou ali em 10%. Pô, mas é diferente o cálculo? É diferente o tempo que os cálculos são feitos, mas no final das contas uma coisa influencia na outra. Se você parar para olhar os últimos 10, 20, 30 anos, o IGPM ele é um pouco maior do que o IPCA. Então, olhando por essa linha, a gente pode entender que o IGPM ele é uma proxy do que vai ser o IPCA. O IPCA ainda pode ficar muito alto por muito tempo, mesmo que dê uma arrefecida no IGPM, o IGPA ainda vai demorar para ter todo esse efeito, porque são coisas um pouco mais lentas, mas acabam acontecendo. E aí, se isso acontecer, por quanto tempo que essa taxa de juros vai ficar alta? Por quanto tempo que a economia vai ficar travada? Aí a gente não sabe. O que a gente já sente, pelo menos nas atas do Copom e lendo nos pronunciamentos, é que esse ciclo ciclo monetário de juros mais altos, ele vai durar um tempo ainda, né? Pelo menos. E mesmo com o dólar caindo agora, como a gente está vendo, o dólar 4,85, ainda é um patamar que puxa um pouco a inflação, né? Isso é o que está salvando. Então você pensa que do mesmo jeito que a construção civil não está conseguindo subir os seus preços, teoricamente, apesar do aumento das commodities e dos custos, também a inflação vai ser um pouco arrefecida por causa da baixa do dólar. Mas isso não acontece de uma hora para outra. As coisas que acontecem em termos de dólar, você começa a comprar coisa mais barata em dólar, o dólar começa a influenciar aqui. O governo, por exemplo, não vai chegar lá e baixar o preço da gasolina de uma hora para outra só porque o dólar baixou, e mesmo que caia o barril do petróleo de uma hora para outra, eles são rápidos em subir, devagar em cair, né, o que a gente fala, né? Então a gente precisa pensar o seguinte: esse dólar vai continuar abaixo? Se ele ficar abaixo de R$5 e se mantiver abaixo de R$5, é óbvio que isso vai dar uma aliviada na inflação, e é o que todo mundo espera. Eu espero que, na verdade, o petróleo volte para um patamar abaixo de $100, que fique lá abaixo de $100, que não saia de lá, que o preço da commodity também não precisa cair tanto, mas também que não fique tão alto igual já foi lá de $230. Então, a gente precisa ter um ponto de equilíbrio. E é muito difícil saber qual é o ponto de equilíbrio, porque se eu sou investidor da Vale, de repente eu quero que o negócio... Que a minério de ferro vai para $500. Mas se eu sou brasileiro, se eu vivo aqui, se eu sei que tudo que eu faço é influenciado por commodity, aí eu tenho que tomar cuidado para poder esse equilíbrio não ser desfavorável para mim, a não ser que eu esteja 100% posicionado na minha vida em Vale. E eu acho que essa não é a realidade. E as siderúrgicas em geral, como é que você está enxergando? A gente viu a China atuando bastante no preço do minério de ferro, o mês passado inteiro, e até janeiro também ela já vinha atuando no preço do minério de ferro. Aparentemente agora ela vai começar a estimular um pouco mais a economia, acho que derrubou um pouco da taxa de juros, está injetando dinheiro novamente. Como é que você enxerga? A Vale foi uma das que menos andou no último mês, pelo menos, né, entre as empresas de siderurgia. Está barato, não está? O balanço vai refletir já esses impactos da guerra agora ou não? Se você olhar para as empresas no geral no Brasil, principalmente essas empresas de commodities, elas estão baratas em termos de múltiplos. Os múltiplos da Vale, da Petrobras, até mesmo da PetroRio, da Cosan e de outras empresas ainda estão muito baratas, porque existe toda essa incerteza quanto que vai acontecer. Você vai comprar na crista da onda? Vamos dizer que agora a gente está na crista da onda do dólar. E aí as empresas de 3R, PetroRio, Cosan, a Enalta, estão tudo bombando. A Petrobras está patinando e a gente já falou por quê, por questões governamentais. Quais dessas empresas você vai ter coragem de comprar numa situação onde você não tem certeza? Você para pensar, não quero entrar na questão da política, mas se o PT ganha, será que as pessoas não começam a ter aquela memória de pô, Petrobras vai voltar para o buraco? A Enalta, que era a antiga Queiroz Galvão, também vai voltar para o buraco. Então você vai começar a procurar as empresas que são talvez mais resilientes em termos até de ter melhor nome, melhor governança. Aí eu particularmente gosto da Cosan, que é uma empresa que tem uma diversificação maior, não surfa tanto a onda do petróleo no primeiro momento, porque ela é uma empresa mais diversificada, mas ela surfa a onda do gás, do petróleo, de tudo. Ela vai subindo de forma mais constante e tem ali uma governança, eu diria, melhor. Então, eu gosto de empresas que têm melhor governança. Se a gente falar de Vale, por exemplo, a governança da Vale é boa?
ela é boa, apesar do que já aconteceu. Ela vem tentando limpar a imagem dela, vem tentando consertar os problemas com as barragens, e eu acho que ela vem sendo, por enquanto, bem sucedida. Mas se você pensar no que já aconteceu, tem gente que fala para mim assim, eu não invisto em Vale nem que ela esteja de graça, por causa do que ela já fez, a quantidade de vidas que ela tirou, então tem uma questão até emocional nisso, um viés ali emocional que você não vai conseguir tirar da pessoa. Outro pode ter medo de que novamente aconteça algum problema e que a Vale, de novo, perca 30% do seu valor num dia, igual aconteceu quando teve a última queda de barragem, porque a empresa foi negligente numa coisa que aconteceu. Então, eu gosto de empresas que são menos dependentes de fatores externos como commodity, por exemplo. É uma opinião minha. Mas se você quer surfar ondas mais curtas, aí a commodity pode ser um jeito de você ganhar muito dinheiro. Assim como estamos vendo aí muita gente ganhando muito dinheiro com Vale. Quando ela está na crista da onda, todo mundo recomenda. Quando ela começa a despencar... Sai todos os jornais, sai tudo que... Então tipo assim, é normal seguir tendências em balanços, em economia, na bolsa, isso é normal. Mas você precisa tentar sair um pouco da visão do geral e tentar achar empresas que talvez sejam menos faladas. Por exemplo, eu gosto mais de CSN do que de Vale. Eu acho que ela tem um portfólio melhor, tem números mais redondinhos, e me agrada mais olhar a CSN do que a Vale. Outros podem preferir a Uzi Minas, ou preferir alguma outra empresa que não é exatamente concorrente da Vale, mas que também é commodity. Mesmo setor ali. Mais ou menos o mesmo setor ali, que podem, de repente, trazer um risco que a gente chama de não sistêmico, um risco interno menor do que a Vale. Setor das aéreas agora. Basicamente a gente tem Gol e Azul aqui no mercado brasileiro. Isso é uma bomba, né, cara? Saindo aqui. Sinceramente, eu vi da pandemia para cá, eu vi uma melhora nos indicadores, em questão de até de um cuidado maior das empresas, na questão de caixa, de incerteza. A Azul está com uma linha muito forte da Azul Cargo, de fazer transporte de fazer serviços logísticos e tudo mais. Mas aparentemente isso não resolve o problema do investidor, o preço do papel continua apanhando pra caramba. É muito mais, na sua visão, é muito mais a sensação do investidor de tá acontecendo uma guerra, eu vou tomar empresa aérea, o preço do petróleo também influencia, óbvio, na percepção do investidor, mas aparentemente isso não está refletido ainda no balanço. Cara, a quantidade de coisa que influencia no balanço de uma empresa aérea é absurda. Qualquer coisa, na Alguém verdade... espirrou e influenciou no balanço. Influenciou no negócio. Então, é muito difícil. O próprio Luiz Barsi fala que ele não investe em aérea nem que dele de graça, porque ele não consegue entender as empresas aéreas, como é que elas vão gerar caixa, vão gerar lucro por si só. Elas dependem muito de regulamentações e tudo mais. Então elas acabam, no geral, não prestando grandes serviços, não tendo nada que diferencie uma da outra, a não ser alguma questão ali operacional de faço esse tipo de voo, não faço esse tipo de voo. Mas eu, particularmente, não acho que o setor de turismo ou o setor de aérea, esses setores hoje que estão em decadência, eu diria assim, tanto pela Covid quanto agora pela guerra, que eles vão se recuperar no curto prazo. As pessoas estão loucas para viajar, realmente elas querem de qualquer forma sair de casa, isso é verdade, mas até recuperar aquilo que foi lá atrás demora bastante tempo. Então eu acho que o pessoal que quer surfar a onda tem que tomar muito cuidado, porque não é só, é igual empresa de educação, não é só que houve um baque, é que o mundo mudou. O mundo agora pensa um pouco diferente sobre viajar, sobre trabalhar fora. Nem toda viagem é viagem de passeio, muita viagem era de negócio. Você não precisa mais ir para o Japão para poder fazer uma reunião, você pode simplesmente fazer de casa. Então, as viagens e voos que são não pessoais, né, que são aquelas de negócio, vão diminuir muito. A educação vai diminuir muito a presencial. Qualquer coisa que tenha mudado, eu diria, para sempre, depois da pandemia, você tem que ver com outros olhos. Pode ser que agora esse preço que está a Cogna agora seja o preço da Cogna. Pode ser que o preço que está na Cielo agora, depois que mudou toda a recomendação, seja o preço da Cielo. Não adianta você ficar chorando leite derramado. Se você vai entrar hoje na Cielo, talvez você ganhe 20, 30, 40, 50, 100%. Mas quem entrou antes dela cair, não vai recuperar talvez nunca esse dinheiro. Então você tem que tomar muito cuidado. Não é que vai virar uma OGX da vida, que vai sumir do mapa. Não é isso. É que o negócio mudou. E eu acho, você não perguntou, mas, por exemplo, esse é um medo que as pessoas têm de banco. De que o mundo... O próximo assunto aqui é dos bancos. Que o mundo mude tanto
que os bancos não tenham mais aquela capacidade de gerar o caixa que eles geram hoje. Enquanto muita gente acredita isso, os bancos vão gerando caixa, gerando dinheiro, gerando caixa, porque o banco tem uma facilidade de mudar o que faz, que é impressionante. Você vê, qual era o atrativo, talvez, do Banco Inter ou do próprio Nubank? É que não cobrava taxa de TED e DOC. Putz, quem é que paga TED e DOC hoje com Pix? Foi o Banco Itaú que resolveu o problema? Foi o Bradesco que resolveu o problema? Não foi. Foi o governo, criou uma regulamentação, criou um negócio novo e não é que resolveu o problema, né? Meio que nivelou todo mundo. Então, se você pensa, pô, eu gosto do meu banco, mas eu mudaria para um banco digital porque ele é mais barato, e o banco digital deixa de ser mais barato, por que você sairia do seu bancão para ir para um banquinho? Mesmo que esse banquinho seja um Nubank, ou seja um banco que não é nada de banquinho. A gente viu o Nubank lançou a IPO e a ação está indo muito mal, o Banco Inter também tem uma volatilidade parecida do Bitcoin. Eu atribuo muito isso também a um pouco... O Bitcoin está muito menos volátil do que o Banco Inter. Tá mais seguro investir. Tá muito mais seguro. Eu vejo muito disso também atrelado às empresas de tecnologia de forma geral. De novo, também está ligado um pouco para mim da taxa de juros, né? Também. Você eleva a taxa de juros, essas empresas queimam muito caixa, precisam de muito financiamento. Se o financiamento está mais caro, menos lucro no final. Mas é tudo. Vamos lembrar assim, quando a gente avalia quanto vale uma empresa, a taxa de juros, ela é, não necessariamente a taxa de juros Brasil, mas a taxa de juros sem risco, né? Que pode ser, se você quiser, pode usar a taxa do Brasil, que não é o comum. O comum é você pegar a taxa, por exemplo, americana, jogar o risco Brasil e você ter meio que o custo Brasil aqui meio que zero. Aí você começa a colocar acima disso o risco que tem daquele negócio não dar certo. Então, se a taxa de juros americana aumenta, se a taxa de juros do Brasil aumenta e você fala, putz, por que eu colocaria meu dinheiro na Vale, da Petrobras, pode ser a melhor empresa do mundo, que tem risco para ter um retorno, uma TIR, que a gente chama taxa interna de retorno, de 15%, se eu posso deixar meu dinheiro aqui num CDBzão aqui, de liquidez diária, que hoje está pagando quase 12 e amanhã vai estar pagando 13, 14, por que eu faria isso? Então você começa a diminuir o valuation das empresas. E as empresas que dependem de crescimento, se tudo começa a dar errado, se o país começa a dar errado, o crescimento delas começa a não ficar tão alto quanto elas achavam, por causa da taxa de juros, por causa do retracionismo, você começa a ter um valuation que é muito menor, porque a curva longa dessas empresas, que é o caixa, o que mais conta no valuation delas, começa a ficar mais curta. Então, se você não tem uma expectativa de futuro de ganhar muito dinheiro, por que eu colocaria hoje dinheiro numa empresa se eu não tenho mais aquela perspectiva? Eu sempre gosto de olhar empresas que podem ter um bom crescimento, mas que hoje já me paguem bem. Se tudo der errado, já está me pagando alguma coisa, minha TIR já é legal, o meu poder de lucro, que é o quanto que essa empresa pode me pagar dividendos, já é legal, bacana. Se der tudo errado, é igual o banco, né? Tô ali. Então você tem banco, você tem elétrica, você tem empresa de saneamento, que são empresas que estão mais ou menos nessa categoria. Mas é bom você ter empresas que podem explodir, né? Que eu acho que são essas empresas que vão dar aquele boom na sua carteira. Mas você tem que saber o risco que você está correndo. Então você é mais growth do que value, é isso? Não, eu sou mais value, só que você tem que ter growth. Porque se você não tiver growth, você vai sempre ficar meio que na mesma. Aí você está naquela situação de viver de dividendos. Tá bem, estou vendo dividendo? Você só vela. Você só pegar a empresa que já paga bons dividendos, você vai ser um Luiz Barros da vida, novamente. Né? Você vai colocar o dinheiro lá, vai esperar o dividendo vir, vai colocar no bolso, a empresa está subindo, está caindo, não te interessa, porque você está botando o dividendo no bolso. Putz, será que para fazer isso não é melhor você investir em fundo imobiliário, por exemplo? Que também pode subir e cair, mas sobe e cai menos e paga dividendos mensais ali? Aí depende muito. A gente, na consultoria, tenta fazer esse tipo de alocação ideal. Né? O que você quer? Faz sentido para você receber, sei lá, a cada trimestre, de repente, que uma empresa às vezes paga dividendo, ou uma vez por ano. Você vai ter esse controle de pegar lá tudo que você recebeu de dividendo no passado e esse é o que você tem para gastar esse ano, ou você prefere ver o dinheiro caindo todo mês na conta. Isso tudo tem que ser analisado. Então, eu gosto de empresa de velo, mas eu gosto também de procurar aquelas empresas que vão ter exponenciais ganhos, mas eu não gosto de apostar tanto assim, tipo, aquela empresa que está dando prejuízo, tipo um Nubank da vida, e eu acredito que um dia ela vai dar lucro. Pô, o pessoal da WeWork está esperando até hoje, o pessoal do Uber está esperando até hoje, só perdendo dinheiro. Porque as empresas não... O cenário agora é pior, né? E elas não dão lucro, nunca deram. Então, será que vale tanto a pena assim?
Bom, para fechar, qual a sua perspectiva para a Bolsa de forma geral? Assim? Você olha hoje, acordei de manhã, céu está nublado. Por aí. Assim, a gente olha tudo, é óbvio que o macro é muito importante. Você tem 3 formas de olhar Bolsa, né? Olhar empresas, na verdade. Quando a gente fala olhar Bolsa, a gente está olhando empresas, né? A não ser que você compre Ibova 11, você não está olhando nunca Bolsa, você está olhando empresa por empresa. Que hoje, infelizmente, a nossa Bolsa é quase commodities, Petrobras, Vale e o Bancão. Basicamente é isso. Tem uma Ambev ali, alguma coisa no meio ali para poder atrapalhar essa nossa lógica. Mas é praticamente isso. 50% da Bolsa é commodity banco. Você pensa, eu quero investir nisso? Não, vou ter que procurar. Aqui que eu tenho que olhar 3 coisas. Primeiro, balanço, que é análise fundamentalista. Segundo, olhar a análise técnica, que é olhar o gráfico, que aí nessa análise técnica eu vou olhar pontos onde eu posso encontrar boas entradas. Então você não precisa ser um ou outro. Eu sou analista pleno porque eu acredito que tanto o fundamentalista quanto o técnico podem ajudar você a escolher bons pontos de entrada. Agora, não é nem comum. Você tem um pouco mais de 100 analistas plenos, que nem eu, no Brasil inteiro. Porque ou você vai para um lado ou você vai para o outro. É meio que uma rixa, né? É uma briga interna. É uma briga. Tipo, eu acho que não tem nada a ver. Tanto que, se você olhar hoje para a Bolsa, para onde que ela vai, pela questão de micro, eu acho que ela tem chance de ir bem porque está tudo crescendo. Se olhar para a análise técnica, eu olho um gráfico que hoje, se você acreditar, aquela coisa de, eu não acredito em bruxa, mas que elas existem, está tendo as ondas de Elliott na nossa bolsa, né? Subiu, desceu, agora desceu, subiu, a tendência, teoricamente, é que ela bateu no ponto na última onda ali bateu no ponto de Fibonacci ainda ali de 61,8, que é o número mágico. Teoricamente, se todo mundo começar a acreditar nisso, a bolsa agora vai cair para baixo de 100 mil pontos de novo. Depois ela volta ao seu caminho de recuperação, porque o caminho da bolsa é sempre para cima, tá? No longo prazo, o caminho de bolsa e de empresas é sempre para cima de uma forma geral. Terceiro, você pode fazer, eu não gosto nem de olhar a análise técnica, nem gosto de olhar os balanços, não gosto assim, não olha os balanços, você pode olhar o macro, que aí você está olhando a economia como um todo, e aí é muito mais difícil você precificar isso, porque aí é olhar a notícia, é olhar o que está acontecendo, e tentar... Muito mais uma percepção do que de fato um número, um preço. Exatamente, então você fica tentando ir para lá e para cá, e aí tem muita gente que perde muito dinheiro nisso, porque eu acho que o setor agora, eu acho, e aí você fica muito no achismo. Então se você não tem um fundamentalista com valuation, ou não tem uma técnica com algum número também, você fica muito no achismo, que faz parte do negócio, afinal de contas, ninguém pensa igual. Se você fizer 500 valuations da mesma empresa com 500 analistas, cada um vai te dar um preço diferente, porque não tem como saber. Se soubesse, o cara estava rico, se ele sempre soubesse, mandinar, né? Isso não existe. Mas a verdade é que você precisa juntar, de preferência, esses 3 fatores, macro, análise técnica, análise fundamentalista, para olhar para a ação e dizer, olha, eu quero ou não estar nessa ação. Bom, Fábio, obrigado. Eu que agradeço. É isso, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.